essa união nunca falte para nós. Bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Oh Deus, Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Essa união é que revela Deus aos homens que não conhecem. Os homens não entendem o plano de Deus. Jesus mandou seu filho. Os homens não entendem o amor de Deus. Eles só vão entender e acreditar no amor de Deus pelos homens, a ponto de enviar seu filho, se nós formos um entre nós. É vínculo. É a missão da igreja, revelar o amor de Deus. Isso só vai ser possível pela nossa união. Por isso que essa oração é verídica. Essa oração é a nossa oração. Para que nós proclamemos o amor de Deus a este mundo, para que o mundo saiba que Deus enviou Jesus, a sua igreja tem que estar unida. É assim que se revela o amor de Jesus. Tem um texto da palavra de Deus que nós vamos ler agora, que se encontra no Salmo 40, versículo 5, e que inspira o hino que nós vamos cantar, justamente do amor de Deus que eu estava falando agora. Tem um verso desse hino que diz assim: mas seu amor aos homens perdidos, de todas as maravilhas que Deus faz, essa é a maior. Então nós vamos dizer agora o Salmo 40, versículo 5, que confirma o texto desse hino. Vamos juntos? Muitas são, Senhor, Deus meu, as maravilhas. Você já experimentou alguma maravilha do Senhor na sua vida? Então vamos ler esse texto com mais coragem. Vamos lá juntos? Muitas são, Senhor, meu Deus, as maravilhas que tens operado. Vamos cantar isso. Ao Deus de amor e de imensa bondade, com alegria bem alto aclamai, com coração transbordante de graças, seu grande amor todos juntos louvai. No céu, na terra, que maravilhas vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens, essa é a maior maravilha das maravilhas, é sempre a maior. Já nossos pais nos contaram a história de Deus falando com muito prazer, que nas tristezas dos grandes perigos Ele nos salvou por seu grande poder. Louve ao Senhor!
Nós vamos orar agradecendo a Deus pela maravilha do seu amor. Eu te convido a reclinar na sua cabeça e agradecer a Deus pelo amor que Ele tem por nós, por ter nos enviado Jesus Cristo, ter nos resgatado do domínio do pecado e por seu sangue nos libertar para uma vida santa e pura, que só é possível porque Ele é santo e puro. Ore ao Senhor. Senhor, ao volver os nossos olhos para Ti, nós contemplamos as maravilhas que Tens operado em nossas vidas. Ouvimos as histórias dos patriarcas na Tua palavra, ouvimos as histórias dos nossos pais, nos contando dos livramentos que o Senhor tem dado às nossas famílias. E vemos a expressão maior do Teu amor diretamente em nós, quando nós nos convencemos de que só o Senhor é que nos pode livrar do pecado. Quando nos sentimos um pecador e dependentes do Teu amor, nós olhamos para o Senhor e o Senhor nos amou e nos deu a salvação. Por isso nós somos gratos, Pai. Não temos nenhuma vantagem sobre ninguém. Não é isso o nosso espírito. Não somos mais santos que ninguém se não fora o Senhor em nossa vida. Mas sabemos que o Teu Espírito nos santifica. E é assim que nós queremos chegar diante do Senhor, com o coração puro e contrito, pela possibilidade, pela realidade da libertação através do Teu sangue. Nós glorificamos o Teu nome por isso. Os pecados de ontem, o Senhor não se lembra mais. Os pecados de hoje o Senhor não se lembra mais, porque nós temos confessado diante de Ti e queremos nunca mais errar. Queremos ser santos e puros pela Tua presença em nós. Ajuda-nos, Senhor, a perseverarmos em Ti, para que quando o mundo precisar da nossa atuação, da atuação dos santos, nós estejamos preparados para amar, para ajudar, para compreender, para exortar. Ó Pai, dá-nos sabedoria, dá-nos as palavras certas. Que aqueles nomes que nós temos separados já em oração, na Operação André, possam ser tocados pelo Teu Espírito. Alguns deles ainda não têm o Teu Espírito e nós clamamos para que isso aconteça um dia, para que eles sejam salvos no Senhor. Faça a obra, Senhor, nos ajuda a ter oportunidades para falarmos do Teu nome a essas pessoas. Nos dê estratégias para tocarmos os seus corações, para nos achegarmos a eles. E que ao proclamarmos o Teu nome, a nossa palavra seja temperada com o Teu poder, que tenha gosto de sal e tenha a clareza da luz de Jesus. Nós pedimos essas bênçãos e Te agradecemos em nome daquele que nos salvou. Amém. Continuando o nosso culto em adoração a Deus,
Tem um texto da palavra de Deus no Salmo 119, que é muito conhecido por todos, versículo 105, que diz que o Senhor é a lâmpada que ilumina os nossos caminhos. Ele é lâmpada para os meus pés e a tua palavra é a luz para os meus caminhos. Quando nós olhamos para o Senhor, é refletido através da sua palavra o caminho que nós devemos trilhar, o lugar que como nós devemos nos portar em todas as situações. Eu te convido a você que crê nessa palavra, que leia comigo este versículo. Vamos juntos? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Louvado seja o nosso Deus. E nós vamos ofertar os dízimos e ofertas aqui nesta noite. Nós vamos ficar em pé e vamos cantar, louvar a Deus, pedindo para que Deus abra os olhos do nosso coração, para que nós contemplemos na tua palavra e que ela sirva de luz para os nossos caminhos. Nós vamos emendar esse cântico num hino que vocês, talvez muitos aqui não conheçam, mas que fala profundamente ao nosso coração sobre a busca da palavra de Deus. Vamos juntos. Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração, quero te ver, Senhor. Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração, quero te ver, Senhor. Brilhando a luz da tua glória, derrama o teu amor e poder, pois tu
Wellington, agradeça a Deus. Pai querido, na tua presença nós continuamos, ó Deus, já te louvamos pela tua palavra que foi lida, te louvamos com os cânticos que até aqui foram entoados, que exaltam, que glorificam, bendizem o seu santo nome. E também, ó Deus, te agradecemos porque neste ato de culto, onde os teus filhos dizimam e ofertam, podemos ver, ó Deus, na atitude de cada um, o reconhecimento do senhorio em suas vidas de Jesus. O reconhecimento de que o Senhor nunca deixa faltar o pão para o nosso sustento. O Senhor é aquele que nos dá o abrigo que precisamos. O Senhor é aquele que nos dá este espaço para cultuá-lo, exaltá-lo e glorificá-lo. E por isso, ó Deus, nós te agradecemos porque pela fidelidade desses nossos irmãos, mas acima de tudo pela tua fidelidade, ó Deus. O Senhor tem multiplicado as tuas bênçãos sobre a vida do teu povo em toda a face da terra, e aqui não é diferente. Que o Senhor dê sabedoria para a administração desses recursos. Que o Senhor também, ó Deus, possa fazer com que saudemos com os compromissos, ó Deus, que todo mês são assumidos, ó Pai. E que em nome de Jesus, ó Deus, nenhum deles fique em falta, mas que o teu nome, ó Deus, seja glorificado a cada compromisso saudado, Pai. E que ao olharmos para trás brevemente, nós possamos contemplar toda essa estrutura pronta, Senhor, todos os elevadores instalados e cada espaço deste prédio ocupado para a honra e para a glória do nome de Jesus. Nós cremos nisso, Pai, porque o Senhor é o dono desta obra e o Senhor é aquele que faz toda a diferença. Ao Senhor nós te pedimos, ó Pai, e te agradecemos por tudo que já tens feito. E na continuidade deste culto também, ó Deus, que o Senhor esteja no controle de tudo que ainda será feito, para a honra e para a glória do seu nome. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Queiram assentar-se. Olá, querido, graça e paz em Cristo Jesus. Hoje eu quero falar um pouquinho com você sobre a Operação André, que já começou aqui na Igreja Batista Betel. A Operação André é uma ferramenta de evangelização. Por isso, eu vou precisar muito da sua ajuda para que essa iniciativa dê certo e a gente possa colher muitos frutos para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. A primeira coisa que você deve fazer é retirar esse panfleto lá no balcão de informações ou então com algum dos nossos recepcionistas logo à entrada aqui do nosso templo. Retire a sua ficha de Operação André e preste atenção agora nos 5 passos que levarão pessoas ao conhecimento e à entrega de suas vidas a Jesus Cristo. Primeiro passo da Operação André. Olhe ao seu redor e escolha 5 pessoas que você quer ver ganhas por Cristo Jesus. Escreva o nome de cada uma delas nessa ficha e a partir de então, ore todos os dias por essas pessoas. Segundo passo da Operação André. Ore todos os dias pelas 5 pessoas da sua lista. Não esqueça nenhum dia de orar por elas. Peça a Deus que quebrante o coração dessas pessoas, que amoleça o coração dessas pessoas e peça a Deus oportunidades para falar de Jesus a elas. Terceiro passo, desenvolva uma amizade genuína com essas pessoas. Convide-as a irem à sua casa, vá à casa delas, faça uma amizade cada vez mais profunda. Assim,
você ganhará a confiança dessas pessoas e também testemunhará de Jesus a elas. Quarto passo, convide-as para participar das nossas celebrações de Páscoa, que esse ano serão totalmente evangelísticas. Se elas não aceitarem o seu convite de vir aqui na Páscoa, então convide-as para vir em um outro culto. Nós avisaremos você quais serão as nossas celebrações evangelísticas. E por último, se essa pessoa vier e aceitar a Jesus, você a ajudará a se integrar na igreja, a crescer na fé e participará do momento maravilhoso do batismo dessa pessoa. Se ela não vier, então você apresentará um plano de salvação a ela, seja na sua casa, na casa dela, quem sabe no trabalho ou até mesmo num restaurante. Esses são os 5 passos da Operação André, janeiro, fevereiro e março, falando de Jesus aos nossos amigos, familiares, colegas de trabalho, enfim, pessoas que estão ao nosso redor. Graça e paz, irmãos, em nome de Jesus a todos. No mês de janeiro, nós temos a alegria de poder também ouvir a palavra de Deus ministrada através de alguns irmãos nossos aqui da igreja. Alguns são pastores, que são membros, outros fazem parte da equipe. Hoje pela manhã, ouvimos o nosso missionário, um missionário que atua lá na França, o André e sua esposa Fernando, o pastor André Farias e sua esposa. E hoje à noite nós iremos ouvir a ministração da palavra do Senhor através do nosso irmão Wellington. O Wellington é um dos líderes aqui da nossa igreja, ele é um dos diáconos da nossa igreja e um homem de Deus. E com certeza Deus, através da instrumentalidade dele, vai falar aos nossos corações nessa noite. Então fique atento ao que Deus tem para falar para você. Afinal, o nosso Deus é um Deus maravilhoso. O irmão Wellington, é uma honra, uma alegria tê-lo aqui. E a minha oração, como eu já manifestei há pouco, é que Deus continue te usando como Ele sempre te usou até aqui. Que Deus te abençoe e obrigado por aceitar o nosso convite. Vamos orar. Deus, use a vida do Wellington, meu Pai, para edificar as nossas vidas. É a minha oração em Teu nome, Jesus. Amém. Graça e paz em Cristo Jesus a todos, amém? É sempre uma honra e um privilégio quando nós podemos compartilhar daquilo que Deus coloca nos nossos corações. E nessa série de mensagens que nós já temos ouvido desde o primeiro domingo de janeiro, conhecendo Deus e fazendo a sua vontade, hoje Deus nos convida a olhar para Ele. Deus nos faz um convite para que os nossos olhos, mesmo em meio a tantas turbulências, mesmo em meio a ataques terroristas, como infelizmente aconteceu em Paris nessa semana, e tantos outros que nós, infelizmente, acompanhamos nos noticiários. Mas nós sabemos que, como cristãos, como filhos de Deus, nós não podemos deixar de olhar para Deus. O salmo que será a referência para a nossa ministração da palavra de Deus nesta noite se encontra no Salmo de número 121, o verso 1, que é o primeiro que nós vamos estar tratando, compartilhando com os irmãos, que é muito conhecido. Inclusive no domingo passado foi entoado um cântico aqui que fala deste salmo, foi lido o texto que vamos compartilhar com os irmãos nesta noite. E ele diz: elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro?
Nos 150 salmos que nós temos na Bíblia, dentre outros livros, a sua grande maioria foi escrita por um homem que a Bíblia se reporta a ele como um homem segundo o coração de Deus, chamado Davi. Poucos são os salmos que não são de autoria de Davi. E a história deste homem de Deus, que se tornou rei de Israel, dava a ele condições de saber de onde viria o socorro quando ele precisasse. E este homem, chamado Davi, um homem segundo o coração de Deus, ele não foi escolhido para ser rei por acaso. Ele não foi escolhido por homens para se tornar rei. Mas ele foi escolhido pelo próprio Deus. Quando você lê em 1 Samuel, no capítulo 16, você vai ver que Davi, ele foi escolhido pelo profeta, usado por Deus, profeta Samuel. Mas antes de Deus revelar quem deveria ser escolhido o rei e quem Samuel deveria ungir como rei de Israel, Jessé, seu pai, apresentou seus 7 irmãos. O primeiro foi Eliabe, de boa aparência, forte. Mas Deus disse para Samuel: o homem vê a aparência, mas com Deus é diferente. Eu não estou preocupado que o meu rei, que vai governar o meu povo, seja um homem de estatura alta, forte, de boa aparência, mas eu quero escolher um rei que haja segundo a minha vontade e que seja um instrumento nas minhas mãos para governar o meu povo. E quando passaram os 7 filhos de Jessé perante Samuel, nenhum deles foi aquele que Deus estaria escolhendo. E Samuel se dirigiu a Jessé e disse para ele: tem mais algum filho seu que não foi apresentado aqui? E Jessé disse para ele: eu tenho um filho que está no campo ali, cuidando das ovelhas. E Samuel disse: permaneçam todos como estão. Traga esse seu filho até a minha presença. E quando Davi foi trazido perante o profeta de Deus, Deus disse para Samuel: é este a quem eu tenho escolhido para ser ungido rei. E este homem, a quem Deus escolheu como rei, para ser o rei de Israel, foi um homem então que durante toda a sua história, que ele relata nos quase 150 livros de Salmos, como disse, poucos não são atribuídos a Davi. É este homem que sabia qual seria a resposta a esta pergunta. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Nós vamos passear um pouquinho, em poucos minutos, em alguns dos livros de Salmos. O primeiro deles, o de número 1, versos de 1 a 3, também muito conhecido dos irmãos, que diz assim: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria. E tudo quanto fizer, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer, prosperará.
este homem escolhido por Deus para ser rei do seu povo, era um homem que sabia o que é andar com Deus. É um homem que sabia que ele não poderia estar convivendo segundo o conselho dos ímpios. Que ele não poderia se ater na roda dos escarnecedores. Mas que o sucesso do seu reinado era meditar na lei do Senhor, meditar na palavra de Deus. Era ter prazer nos ensinamentos que Deus estaria transmitindo para ele. Por isso que ele disse, meditar de dia e de noite. Ao contrário dos ímpios, ao contrário dos pecadores, ao contrário daqueles que se voltam, ou aliás, voltam as costas para Deus, Davi sabia que o segredo da sua vitória como rei, que o segredo para torná-lo um homem de Deus, segundo o coração de Deus, ele, no seu primeiro livro de Salmo, ele diz que é bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios. E ele diz ainda que se assemelha a uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, que dá o seu fruto na estação própria. Este mesmo homem Davi, no Salmo de número 15, ele também deixa bem claro o porquê que ele estava elevando os seus olhos para os montes. O porquê que ele estava esperando uma resposta, e uma resposta afirmativa para a sua necessidade. E ele diz assim, Senhor, quem habitará no seu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? E ele diz, aquele que anda em sinceridade, pratica a justiça e fala verazmente segundo o seu coração. Quando você lê os livros, os salmos que nós temos aqui, você percebe que Davi ele narra a sua comunhão com Deus. Davi, ele expõe exatamente o que significa ter uma vida na presença de Deus. Cada salmo escrito por ele é um retrato de alguém que vive de acordo com a vontade de Deus. E no Salmo de número 15 não é diferente. Quem habitará, Senhor, no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? E ele mesmo responde. E muitas vezes, queridos irmãos, nós não temos respostas às muitas das nossas perguntas. E sabe por quê? Porque nós não meditamos na palavra do Senhor de dia e de noite. Porque muitas vezes nós estamos mais preocupados com aquilo que está nas nossas páginas das redes sociais, nos Facebooks, no WhatsApp, e nos esquecemos de nos voltarmos para aquilo que vai fazer diferença para a nossa vida. Não sou contra as redes sociais. Não sou contra você ter pessoas com as quais você compartilha fatos que acontecem no seu dia a dia. Mas o que nos leva a uma íntima comunhão com Deus, o que nos leva a conhecer a vontade de Deus, é quando meditamos na sua palavra. É quando nos derramamos diante do Senhor, que foi um dos hinos que entoamos aqui. É quando buscamos a presença de Deus. Para cada salmo escrito por Davi, nós vemos ali uma experiência que ele relata dessa comunhão com Deus. Dessa experiência que ele tem com o Senhor. Dessa convivência com o seu Deus. E mesmo em meio às turbulências da vida de Davi, do seu reinado, ele nunca deixou de buscar a presença de Deus. Este mesmo Davi, não somente naquilo que ele podia desfrutar dessa comunhão com Deus, mas ele também reconhecia, como nós lemos no Salmo de número 19, ele sabia quem era esse Deus.
Ele sabia que as coisas não foram criadas por acaso. Salmo de número 19. Os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Sem linguagem, sem fala, ouvem-se as suas vozes. Para sabermos qual é a resposta de Deus para a nossa vida, para sabermos o que Deus espera de cada um de nós, não dá para separar a grandeza de Deus, a majestade de Deus, o senhorio do Senhor, de Deus nas nossas vidas. E Davi sabia muito bem disso. Quando ele escreveu esse texto, ele estava dizendo: Senhor, como Tu és maravilhoso. Os céus que o homem, no século 21 hoje, através dos equipamentos mais sofisticados, telescópios, que nos levam a chegar nas galáxias, Davi, sem telescópio, sem os recursos que nós temos nos nossos dias, ele podia contemplar a glória do Senhor. Ele podia reconhecer que os céus criados por Deus manifestavam a glória desse Deus. E como é bom quando nós paramos um pouquinho e olhamos aquilo que Deus criou ao nosso redor. Quando você viaja no seu período de férias, quando você olha o pôr do sol ou o nascer do sol, quando você contempla as montanhas, como é maravilhoso você reconhecer que tudo isso foi Deus quem fez. Que tudo isso foi feito pelo poder da palavra de Deus. Tudo foi criado para a honra e para a glória desse Deus. Mas Davi, antes de responder, lá no Salmo 121, ele também relata no Salmo de número 23, o porquê que ele era um bem-aventurado. O porquê que os céus manifestam a glória de Deus. E no Salmo 23, que é muito conhecido de todos nós que estamos aqui, ou da grande maioria, ele declara que o Senhor é o seu pastor. E que de nada ele teria falta. Ele continua narrando que este Senhor o faz deitar em verdes pastos. Que esse Senhor o guiava mansamente a águas tranquilas. O verso 6 diz: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Quando ele disse no Salmo 15, quem habitará no teu tabernáculo? E ele no Salmo 23, novamente, ele faz menção disso. Ele reconhece que esse Deus que o escolheu para ser rei de Israel, esse Deus também era o seu pastor. Assim como ele pastoreava ovelhas, ele era também pastoreado por Deus. Ele era acompanhado por Deus. Ele sabia que de Deus ele teria o refrigério para a sua alma. Ele sabia que de Deus ele poderia desfrutar mansamente de águas tranquilas. Talvez você esteja aqui nesta noite. E talvez você não está olhando para Deus. Talvez você não consiga contemplar que estes céus foram criados por Deus. Mas, quem sabe, nesta noite, quando você olhar para os montes do seu problema, os montes da sua enfermidade, os montes, talvez, de um problema que você está enfrentando na sua família, de um filho, de um parente, que infelizmente hoje está tomado pelas drogas, ou por bebidas alcoólicas, ou por qualquer outro tipo de vício. E você olha, leva os seus olhos para os montes e talvez você ainda não tenha a resposta para esta sua necessidade.
Mas quando você começa a contemplar os versículos que lemos, as narrações de Davi nos seus salmos, você começa a entender um pouquinho da grandeza desse Deus que se preocupa com você, desse Deus que se preocupa comigo, desse Deus que se preocupa com cada um de nós. E Davi, nos seus salmos, nos estimulando a olhar para Deus, o Salmo de número 40, ele fala de esperar com paciência no Senhor. Vamos ler esse texto, Salmo de número 40, que ele fala um pouquinho, né, do que é esperar no Senhor, do que é depender de Deus, do que é realmente colocar a sua vida nas mãos de Deus. E ele diz assim: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos. Ele diz ainda: e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. E como é duro quando nós estamos enfrentando algum problema, como é difícil para nós, como seres humanos, ao passarmos por lutas e provações, esperar com paciência no Senhor. Queremos fazer as coisas do jeito que nós achamos, do jeito que nós entendemos que é o melhor para a nossa vida. E muitas vezes deixamos de permitir a ação de Deus na nossa vida. Quantos de nós muitas vezes não nos precipitamos em tomar atitudes? E muitas vezes essas atitudes não glorificam a Deus. Muitas vezes essas atitudes acabam atrapalhando a ação de Deus na nossa vida. Mas quando olhamos para Deus, quando os nossos olhos se voltam para o Senhor, quando nós realmente passamos a depender de Deus no nosso dia a dia, que era isso que Davi fazia, nós começamos a contemplar realmente a grandeza e a majestade desse Deus. Será que Davi não tinha problemas na sua vida? Será que Davi não enfrentava luta? Será que Davi não tinha provações no seu dia a dia? É claro que sim. E essas lutas, essas provações, fizeram com que ele também escrevesse um dos salmos que eu mais me alegro quando leio, que mais me conforta quando eu faço a leitura dos seus versos, que é o Salmo de número 46, que diz que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. E com esses versos que lemos aqui, nós estamos chegando bem próximos da resposta que talvez você e eu viemos buscar nesta noite da parte de Deus. Quando nós entendemos que Deus, Ele é o nosso refúgio, que Ele é a nossa fortaleza, que Ele é o nosso socorro, bem presente na angústia, Davi, ao retratar isso, ele deixa bem claro que ele sabia que no momento que ele precisasse se refugiar em Deus, Deus estaria pronto para abrigá-lo. Deus estaria pronto para acolher Davi. Quando ele escreve: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela. Davi deixa bem claro para nós que onde Deus está,
nós jamais seremos abalados. Quando nós entendemos que este rio que Davi faz menção é um rio que vai saciar a nossa sede, é um rio que vai ao encontro das nossas necessidades, e quando você anda pela rua, quando você está no metrô, quando você está no ônibus, quando você está a caminho do seu trabalho ou retornando dele, ou quando você está nos corredores das escolas, das faculdades, você vai ver que dezenas, centenas de pessoas não têm esse refúgio que Davi tinha. Não tem esse Deus como seu Senhor e como seu pastor, como Davi tinha. Que não é um bem-aventurado como Davi era, como muitos de nós aqui somos. Ou seja, é porque precisamos depender do Senhor e vivenciar a sua palavra dia após dia. Mas este homem que fala de refúgio, este homem que fala de habitar no tabernáculo do Senhor, este homem que fala que é bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém na roda dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Este homem que chama o Senhor Deus como seu pastor, este homem segundo o coração de Deus, ele traz no Salmo de número 51, um dos salmos que eu tenho certeza ele não gostaria de ter escrito. E nenhum de nós gostaríamos de escrever um salmo com este conteúdo, como Davi escreveu. O Salmo de número 51 retrata alguém que havia pecado diante de Deus, de alguém que havia feito o que não era do agrado de Deus. Quando ele peca, quando ele adultera com Batseba. E no Salmo de número 51, Davi se expõe diante de Deus. Davi começa a fazer uma introspecção da sua vida, de lembrar de tudo aquilo que Deus já havia feito na vida dele, nele e através dele, de tê-lo tirado do rebanho e de tê-lo conduzido ao reinado de Israel. E no Salmo de número 51, nós vemos que Davi começa a se expor diante de Deus e começa a pedir a Deus o perdão por aquilo de errado que ele havia feito. E pede que Deus, no verso 1 diz assim: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. E ele continua dizendo: lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. E o verso 4 ele diz assim: pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneiras que será tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Deve ter sido muito difícil para Davi relatar tudo o que ele havia feito de errado. Mesmo sendo um homem segundo o coração de Deus, ele pecou contra o Senhor. Mas ele reconheceu que pecou contra o Senhor e pediu que Deus o purificasse, que Deus o lavasse, que Deus o transformasse, para que aquele pecado fosse perdoado e que ele não tivesse nenhum tipo de impedimento diante de Deus para seguir o seu reinado, para continuar conduzindo o povo de Deus nos caminhos do Senhor. Talvez nenhum de nós queiramos escrever o conteúdo desse salmo escrito por Davi. Mas nós pecamos. Quando deixamos de fazer a vontade de Deus, quando deixamos de ler e meditar na palavra do Senhor e saber qual é a vontade de Deus para a nossa vida, quando muitas vezes saímos do alvo estabelecido de Deus para as nossas vidas,
nós pecamos. Mas quando reconhecemos esse pecado, quando nos arrependemos dos nossos pecados, quando confessamos diante do Senhor, a Bíblia nos fala, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Lá no livro de João, nós sabemos que somos perdoados. Que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. E este mesmo Davi, que um dia pecou diante de Deus, mas reconheceu o seu pecado, arrependeu-se dele, é o mesmo que lá no Salmo de número 103, ele faz uma retrospectiva e ele diz, bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiza o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. Salmo de número 103. Davi aqui reconhece que ele não é nada sem o Senhor. Ele reconhece que quando ele agradece ao Senhor, quando ele não se esquece de nenhum dos benefícios que o Senhor concedeu à vida dele. O verso 3 ele diz, é Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades. Ao escrever essas palavras, aquele homem que se tornou rei de Israel, aquele homem que passou por momentos difíceis na sua vida, aquele homem que enfrentou lutas, passou por provações, ele sabia muito bem que a cada salmo que ele escrevia, a cada palavra desses salmos, ele estava reconhecendo que Deus era o seu Senhor, que Deus era aquele que o fortalecia, que Deus foi aquele que ajudou a escrever cada um dos versos dos livros de Salmos. Que o mesmo Deus fez com que ele deixasse de ser pastor de ovelhas para se tornar rei. E quantos de nós que estávamos no lamaçal do pecado, quantos de nós que vivíamos uma vida contrária à vontade de Deus, talvez em condições semelhantes a essas de Davi, mas quando olhamos para o Senhor, quando nos voltamos para a presença de Deus, quando nos prostramos diante desse Deus e reconhecemos a nossa pequenez, nós realmente começamos a entender cada verso desses salmos. Começamos a entender a essência desses salmos. E começamos a olhar para Deus. Começamos a entender que esse olhar para Deus significa depender de Deus. Significa reconhecer que Deus deve governar a nossa vida. Significa reconhecer que os nossos passos precisam ser dados no temor e no tremor de Deus. Esse olhar para Deus significa você dizer para o Senhor, eu dependo de Ti. Eu preciso do Senhor na minha vida. Eu preciso vivenciar experiências contigo desde quando eu me levanto até o meu deitar. O primeiro verso do Salmo 121 diz, eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? E qual foi a resposta que Davi teve a essa sua pergunta? E com isto, eu termino essa breve meditação. Qual é a resposta que nós lemos no Salmo número 121 e o verso 2? Eu não sei qual é a resposta que você veio buscar de Deus nesta noite. Eu não sei quais os montes que estão diante dos seus olhos. Eu não sei aquilo que incomoda o seu dia a dia. Se é problema financeiro, se é enfermidade, se é o seu cônjuge, se é o seu trabalho.
se são os conflitos interiores no seu dia a dia, mas que você e eu, nesta noite, saiamos daqui com a resposta que Davi nos dá no Salmo de número 121. E a resposta é essa: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. É essa a resposta que cada um de nós precisamos ter na ponta dos nossos lábios. Não só na nossa mente, mas no nosso coração. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Curve a sua cabeça. E que você, nessa atitude, possa, assim como Davi, alguns séculos atrás, deixou bem claro que o socorro que ele buscava, que a solução do problema que ele estava enfrentando, por maior que fosse o seu problema, por maior que possa ser o seu problema nessa noite, assim como Davi pôde afirmar que o socorro dele vinha do Senhor, que fez os céus e a terra. Esse Senhor está aqui nesta noite. Quando você volta o seu olhar para Deus, quando você volta o seu olhar para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé, Ele vem ao nosso encontro, com uma palavra de ânimo, com uma palavra de estímulo, com uma palavra de conforto. Assim como nesses salmos que lemos nesta noite, que retratam uma história de vida, que retratam experiência de alguém com Deus, que retratam um homem que tinha suas fraquezas, que tinha suas dúvidas, que tinha os seus temores, que talvez possa ser o meu, o seu, o nosso temor. Ele não quer que nenhum de nós saiamos daqui sem saber a resposta que viemos buscar. Se você olhar para Deus nesta noite, assim como Davi fez ao escrever esse salmo, o seu socorro virá do Senhor. E eu creio que nesse instante, Deus está indo ao nosso encontro. O Senhor está tocando na sua vida agora de um modo muito especial. O Senhor está trazendo alegria ao seu coração. O Senhor está dando o ânimo que você veio buscar nesta noite. Talvez você dizia ao seu coração: o que eu vou fazer amanhã? Eu não sei. Mas o Senhor, nesta noite, está dizendo para você: eu sou o seu socorro. Eu sou o Senhor que fez os céus e a terra. Eu sou o seu pastor. Eu sou aquele que está pronto para dar a resposta que você veio buscar. Pai amado, diante da sua presença, como igreja do Senhor, nos prostramos diante da tua majestade. Ó Pai, eu não sei qual a necessidade dos seus filhos. Eu não sei, ó Deus, o que vieram buscar nesta noite. Mas o Senhor sabe, porque o Senhor é onisciente. O Senhor sabe, porque o Senhor é onipresente. E sabemos também, ó Pai, que o Senhor não quer que nenhum dos seus filhos se perca. O Senhor não quer que nenhum dos seus filhos sofra. O Senhor não quer que nenhum dos teus filhos andem cabisbaixos. Em nome de Jesus, ó Pai. Se for a cura, a necessidade do teu povo nesta noite, a cura física, a cura espiritual,
que o Senhor possa dar a esses que vieram buscar. Se for algum problema de ordem familiar, se for um desemprego, se for a angústia, a tristeza que incomoda os seus corações, ó Pai, em nome de Jesus, o Senhor é o nosso socorro bem presente na angústia. Estamos elevando os nossos olhos para os montes, mas na certeza de que o nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Pai querido, não permita que nenhum de nós, ao sairmos daqui nesta noite, saiamos daqui da mesma maneira que entramos, mas que saímos daqui encorajados pelo Senhor, que saímos daqui fortalecidos pelo Senhor, que saímos daqui revigorados pelo Seu Espírito Santo, e que possamos, ó Deus, ser instrumento nas Tuas mãos, que no decorrer desta semana que se inicia, se porventura alguém vier até nós, para perguntar, de onde me vem o socorro? Eu não sei mais o que fazer da minha vida. Eu não sei mais o que fazer com o meu filho. Eu não sei mais o que fazer com o meu cônjuge. Que nós tenhamos uma palavra de autoridade vinda do Senhor para dizer a essas pessoas, olhem para o Senhor, que o seu socorro virá do Senhor que fez os céus e a terra. Porque o Senhor é o nosso socorro. Pai querido, muito obrigado pelo privilégio de te servir. Muito obrigado pelo privilégio de ser chamado Filho de Deus e de saber que o Teu Espírito Santo habita em nós. Fazemos esta oração em nome de Jesus, o nosso Salvador e Senhor, que vive e reina para sempre. Amém e amém. Perto de ti, para sempre quero estar. Meu coração quer te amar e te adorar. Vem derramar tua chuva sobre mim. Meu viver, eu entrego só a ti. Perto de ti, para sempre quero estar. Meu coração quer te amar e te adorar. Vem derramar tua chuva sobre mim. Meu viver, eu entrego só a ti. Vem me tocar com tua presença e teu poder. Aviva dentro em mim teu espírito e tua glória. Jesus é o caminho para a vida encontrar. O meu querer hoje põe em teu altar. Cantemos. Perto de ti, para sempre quero estar. Meu coração quer te amar e te adorar. Vem derramar tua chuva sobre mim. Meu viver, eu entrego só a ti. Ensina-me a cada dia amar o meu irmão, olhar com os teus olhos, perdoar com teu perdão. Longe do teu amor não posso mais viver. Vive em mim, santifica-me, Senhor.
sempre quero estar. Meu coração quer te amar e te adorar. Vem derramar tua chuva sobre mim. Meu viver eu entrego só a ti. Perto de ti para sempre quero estar. Meu coração quer te amar e te adorar. Vem derramar tua chuva sobre mim. Meu viver eu entrego só a ti. Que essa possa ser a nossa oração todos os dias, de estar perto de Deus. Nós estamos chegando ao término desse culto de louvor ao nosso Deus. Mas antes de ir embora, eu quero compartilhar com vocês um pedido de oração e até mesmo convidar você para orar comigo agora. Creio que quem esteve aqui de manhã ouviu alguns dos relatos daquilo que está acontecendo ali na Europa, especialmente na França. A mídia tem apresentado vários líderes que hoje fizeram uma passeata ali na França, aonde mais de 1,5 milhão de pessoas e líderes importantes de vários países, da Alemanha, França e demais em torno, estão se levantando contra o terror. E o que muitos estão se levantando contra o terror não é apenas contra o Islã especificamente, mas tudo aquilo que revoga para si algum tipo de autoridade, seja o cristianismo, o islamismo, o hinduísmo, o judaísmo e assim por diante. O missionário André falou que 85% ali da França, 85% não professam fé em Deus. Pessoas que têm um poder aquisitivo, mas há várias pessoas que estão tirando a sua vida, não porque não tem comida, não porque não tem um alimento. O fato de estar acontecendo isso lá na Europa, com relação a pessoas se unindo contra o terror, há também outras coisas acontecendo ao redor do mundo. Nós estamos ainda no início do ano, mês de janeiro, e muitas coisas estão acontecendo ao redor do mundo. O diabo não parou, mas o nosso Deus, Ele trabalha de dia e de noite, e Ele controla todas as coisas. Há irmãos nossos que estão sendo mortos no norte da África, na África, no Oriente Médio, na Europa, aqui na América do Sul. No nosso país há várias leis. Estava conversando com o irmão Wellington. Ele exerce uma função onde ele tem algumas informações a respeito de várias leis que tramitam. E há várias leis que estão prestes a serem aprovadas, que irão contra a família e até mesmo o nosso direito de culto. Como o nosso missionário André falou, na Europa falar de Jesus a uma pessoa publicamente é considerado um crime de proselitismo. Não pode ser falado. E isso com certeza não vai demorar para chegar aqui no Brasil. Há várias leis, né, que estão procurando de uma certa maneira fazer com que algumas mensagens contra o homossexualismo seja proibida dentro inclusive das igrejas. Um padre está sendo processado por ele ter falado contra vereadores corruptos numa cidade aqui no interior de São Paulo. Gente, muita coisa está acontecendo. Que Deus te usou, irmão Wellington, com muita propriedade para nos chamar a atenção, para levarmos os nossos olhos sim para o nosso Deus. Que você possa levar seus olhos a Deus. No próximo domingo, no culto da noite,
nós teremos a oportunidade de ouvir o missionário, um outro missionário de uma outra área. Se por um lado nós encontramos um comportamento na Europa, no outro lado, um pouquinho do mundo, ali na Índia, um país muito populoso, também está acontecendo muitas coisas. No domingo que vem, no culto da noite, o missionário James Tiburcio, que ele é filho também do nosso querido irmão e pastor João Tiburcio, membro aqui da igreja, ele vai estar compartilhando conosco aquilo que Deus está realizando ali na Índia e como os nossos irmãos ali na Índia estão procurando de uma maneira fiel a Deus não se curvar e avançar com fé e ousadia pregando o evangelho. Então domingo que vem à noite, se você puder, se você estiver aqui em São Paulo, venha, convide pessoas, com certeza Deus vai falar ao seu coração. E agora eu quero convidar você para juntamente comigo orar em favor dos nossos irmãos que se encontram ali na Europa e espalhados por esse mundo. Por um instante esqueça do teu nome, da tua família e vamos olhar para esses nossos queridos. Nós não iremos pedir outra coisa a não ser que Deus fortaleça esses nossos irmãos diante da perseguição. Que Deus dê força, que eles não se dobrem e que eles não desanimem e nem esmoreçam e nem percam a fé em Jesus. Ore, depois nós iremos orar juntos, tá bom? Senhor, não há nada debaixo do céu e no próprio céu que não te pertença, meu Pai. Tu és o dono dessa história. Tu és o nosso Deus e nós somos o teu povo. Povo espalhado a todos os cantos, ó Pai, desse mundo. Alguns nesse momento estão em uma caverna e o Senhor sabe disso. Mas ali naquela caverna, talvez abafada, talvez fria, com pouca luminosidade e com poucos recursos, e até mesmo, meu Pai, sem um exemplar completo da Tua palavra, a Bíblia, eles estão ali, reunidos em Teu nome, Jesus, Te adorando e prestando a Ti um culto, meu Pai. Há outros irmãos nossos que não estão em cavernas, estão em prisões, estão presos, apanharam, foram torturados, estão sendo torturados. Alguns desses perderam esposa, marido, filhos, perderam tudo, mas ainda assim eles têm nos lábios um sorriso e um júbilo no coração de que o Senhor é com eles. Há outros irmãos nossos, ó Pai, que estão se reunindo debaixo de árvores. Outros estão se reunindo, meu Pai, em casas, em abrigos, asilos, hospitais. Há outros que estão se reunindo, ó Pai, assim como nós, em um local preparado para onde nós prestamos a Ti um culto. O fato é que, ó Pai, espalhados por esse mundo, talvez vivendo situações diferentes, alguns como nós brasileiros,
paulistanos, desfrutando de mais liberdade para anunciar com intrepidez e ousadia a tua palavra. Outros sendo perseguidos, coibidos, mortos. Mas Deus, em meio a todas essas situações, nós só estamos de pé porque é o Senhor que tem nos sustentado. E se nós continuarmos de pé, é porque o Senhor continuará nos sustentando. Pai, eu te peço especialmente agora em favor desses meus queridos irmãos, os teus filhos, que por algum momento estão passando por algum tipo de privação, perseguição e luta. Ó Deus, visite a cada um, dê o ânimo, dê o vigor, o alento que eles precisam. Pai, que o Senhor, que é o dono dessa história, nos dê sabedoria, meu Pai, para interpretá-la de acordo com a Tua palavra. E que venhamos a aplicar aquilo que o Senhor tanto inculcou na mente dos Teus discípulos, que nós devemos fazer a Tua obra enquanto é dia, porque a noite vem, quando ninguém mais trabalha. Que ao sair desse culto, possamos ter a clara consciência de que nós somos filhos de Deus. E como filhos de Deus, nós devemos nos comportar e anunciar esse mundo a Tua glória, meu Pai. Traga paz e direção a todos nós. Nos leve em paz e segurança ao nosso lar. E que ao chegar em nosso lar, possamos encontrar o nosso lar também guardado pelo Senhor. Dá-nos, ó Deus, uma semana abençoada por Ti. Que o Senhor renove as nossas forças, cure as nossas enfermidades e nos dê a direção. E que possamos aplicar aquilo que nós ouvimos nessa noite com uma palavra muito bem-vinda a todos nós, de desafio de olharmos para o Senhor, elevarmos os nossos olhos para Ti, ó Deus. Obrigado por esse tempo e louvamos o Teu nome, também rogando perdão pelos nossos pecados. E oramos em nome de Jesus. Amém. À saída você poderá retirar aquela ficha da Operação André e orar por pessoas que você ama e gostaria que estivesse aqui conhecendo a Cristo. Então, pegue ali o roteiro e já coloque ali como um compromisso. Assuma esse compromisso. Essa semana, a partir de terça-feira, eu vou tirar uns dias para descansar. O ministro Rubens estará aqui, dando todo o apoio, o irmão Wellington e toda uma equipe aqui da igreja, para você, caso necessite. O pastor Guilherme também tirou alguns dias para descansar. Dia 23 estará aqui conosco, dando continuidade ao trabalho. A nossa escola bíblica dominical está estudando um tema muito bacana nesse curso de férias, que é conhecendo Deus e fazendo a sua vontade. Se você pode, tem disponibilidade de vir às 9 horas da manhã de domingo, venha, participe dessa classe de férias, que durante o mês de janeiro está estudando esse tema. Venha, participe, compre o livro ali, Conhecendo Deus, Fazendo a Sua Vontade, e faça ali daquele livro o seu devocional diário, tem várias dicas para você. Então aplique isso na sua vida, enche o teu coração com a palavra de Deus. Que Deus te acompanhe, meu querido irmão, e te dê uma ótima semana. E que em meio às provações você sempre possa confiar no Deus do impossível. Antes de ir embora, dê um abraço a quem está pertinho de você e até o nosso próximo encontro, se assim Deus permitir. Deus os abençoe a todos.